Olá, tudo bem com você? Eu sou o Filipão e quero te convidar para assistir o nosso mais novo treinamento aqui na TV Bellinzone, no meu quadro, no Por Dentro da Lata, a respeito de vernizes. Ó, tem bastante informação legal lá, tem bastante história a respeito desse produto. Então fica ligado e acompanha mais um treinamento aqui no nosso canal. E não deixe de acompanhar todo o conteúdo da TV Bellinzone aqui no YouTube, ok? A gente se vê por aí, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Bellinzone. Eu sou o Filipão e você está assistindo ao meu quadro Por Dentro da Lata. Bom, no treinamento de hoje eu escolhi esse tema de vernizes. Eu já tinha feito um treinamento aqui na TV Bellinzone onde eu falo sobre vernizes e esmaltes em madeiras. Mas eu quis ser um pouco mais enfático nos vernizes porque eu acho um produto, não vou dizer delicado, mas um produto que a gente tem que tomar alguns cuidados, a gente tem que conhecer bem o produto que a gente está aplicando, como é a sua aplicação, quais são as características desses vernizes. Então eu quis fazer um treinamento diferenciado, quer dizer, exclusivo para a linha de vernizes. É um treinamento que vai ter uma duração aí de mais ou menos 1 hora, né? Um pouco menos talvez do que 1 hora. São 2 módulos. E a gente vai conhecer um pouco mais a fundo a respeito dos tipos dos vernizes, um pouco da história dos vernizes, para a gente entender de onde vem esse material e qual é o conceito que se usa quando a gente quer utilizar um produto transparente, né? Qual que é a ideia de um produto transparente. Muito bem, se você não segue a gente aí na TV Bellinzone, comece a seguir, se inscreve no canal, curte nossos conteúdos, comenta nossos conteúdos. Todas as quintas-feiras nós temos a Quinta do Pintor aqui na TV Bellinzone, com bate-papos lá com o nosso amigo Val lá de Salvador, bate-papos ao vivo, lives super interessantes. Tem a minha parte com relação aos treinamentos e capacitações sobre tintas e produtos em geral, quer dizer, uma infinidade de conteúdos, não é só produtos nem tintas, né? Mas tem bastante conteúdo variado e também tem alguns vídeos que a gente posta bastante interessantes a respeito de toda a linha da Bellinzone. Então fica ligado na programação que é muito legal. O canal só vem crescendo, a gente vem agregando bastante seguidores aí no canal, acompanhando nosso conteúdo. Bem, vamos dar início então ao primeiro módulo. Como eu falei, são 2 módulos de treinamentos, e nesse primeiro módulo a gente vai dar uma introdução, fazer uma introdução a respeito do conceito de vernizes. Então vamos lá. Como eram os vernizes antigamente? Sempre quando eu faço os treinamentos, eu gosto de contar um pouco a história do passado, porque muitas vezes as pessoas esquecem que todos nós, tudo teve um passado, tudo começou de alguma forma, todos nós começamos de alguma forma, todos os produtos começaram, as empresas começaram e assim por diante. Então, tudo teve um começo, e esse começo é o que faz a base para o que nós temos hoje, seja em nossa vida pessoal, seja na linha de tintas, na linha da Bellinzone. A Bellinzone, eu estava conversando com a Cristina, a Bellinzone quando começou era bem pequenininha aqui no Brasil, e eu lembro lá atrás que que eu entrei em contato com a Bellinzone para pedir alguns produtos, e realmente ele tinha um portfólio bem menor e tal. Isso eu estou falando há 20 anos atrás, né? 20 e tantos anos atrás. Mas enfim, o que eu quis dizer a respeito dessa analogia é justamente porque a gente falar do passado é interessante, é entender como começou tudo. E é por isso que eu trouxe esse texto com relação aos vernizes. Então, como era antigamente quando nós falamos de vernizes? Os primeiros vernizes eram soluções de resinas naturais, que são as secreções das plantas. Então a gente vê aqui algumas fotos, tá vendo? Ó? As secreções das árvores, das plantas, né? Entre essas resinas naturais estão pinos. Aqui, ó, tem o pinos aqui, olha como ele é uma cor âmbar. Você vê que os vernizes até hoje têm essa tonalidade meio amarelada, né? Estão o pinus, o copal, olha o copal aqui também, ele é um pouquinho mais claro, mas também é âmbar, né? E o breu, olha o breu aqui como já é mais esbranquiçado, já é mais leitoso.
Os vernizes naturais são produzidos aquecendo as resinas, né? Adicionando óleos naturais como óleo de linhaça. Vou dar uma pausa aqui. Então, o que eles faziam? Essa resina, quem já teve a oportunidade de ir em sítio, ir em fazenda, ou ver essas resinas, uma gotícula dessa aqui, por exemplo, na árvore, você vai perceber que ela está seca, né? Ela fica dura mesmo, ela fica literalmente dura. Então, como é que eu faço para aplicar um produto duro desse? Eu tenho que aquecê-lo, eu tenho que submetê-lo a temperaturas não muito altas, em torno de 70 graus mais ou menos, já solubilizava, quer dizer, já maleabilizava a resina natural e deixava ela em condições de serem aplicadas. Depois eu adicionava óleos naturais como óleo de linhaça, tá? Por quê? O óleo de linhaça ele vai ajudar a me dar uma aplicabilidade no produto, né? Ele tem uma cor, o óleo de linhaça é meio escuro, então ele vai me dar uma aplicabilidade ao produto, ele vai me dar tempo de eu poder aplicar o produto, entre aspas, né? Que era a resina natural, sem que eu tenha problemas de secagem e para que o produto, para que a resina, ela tenha condição de nivelar mais ou menos. A gente sabe que não era nada de outro mundo, né? E também o óleo de linhaça, ele vai ajudar com relação ao tempo de secagem. Esse tempo de secagem vai ser aumentado, né, com o óleo de linhaça na composição. Eu coloco sempre entre aspas, porque realmente era algo muito rudimentar, né? Então, o óleo de linhaça, ele vai ajudar no controle de secagem. Também tinha o óleo de amendoim, na época existia o óleo de amendoim, o óleo de soja era algo que estava começando muito embrionário, na verdade, era muito novo ainda, mas o óleo de linhaça era o que era mais utilizado. E a mistura era literalmente cozida até a viscosidade desejada, e depois ela era diluída, olha só, ela era diluída com a terebentina. A terebentina é o ancestral da água rasa, né? É um solvente também, é um solvente derivado do petróleo, é um solvente, ele é menos evaporativo, vamos dizer dessa forma, e é um produto que solubilizava essa resina, solubilizava essa mistura, né? Então formava-se ali um verniz, quer dizer, olha só, recapitulando, era literalmente a resina in natura da árvore, né? Misturada com óleo de linhaça para dar uma maleabilidade, uma aplicabilidade do produto, e a viscosidade, quer dizer, para ele não ficar muito viscoso, era ajustado com a terebentina. O revestimento resultante levou de 3 a 4 dias para endurecer, né? Eu coloquei levou, mas é leva, desculpe. O revestimento resultante leva de 3 a 4 dias para endurecer. Olha só, quer dizer, a terebentina, ela retardava muito a evaporação do produto, e o óleo de linhaça, apesar de ser um óleo secativo, não era o óleo ideal para isso. Por quê? Porque o poder de secagem dele é muito lento, muito lento. Então você não tinha aditivos, você não tinha solventes específicos, você não tinha óleos secativos de última geração, que é isso, a gente está falando aí de 100 e tantos anos atrás, tá? Então você tinha aí um produto extremamente rudimentar, que ficava lá. O pintor que reclama hoje que está demorando 3, 4 horas para secar, aqui leva 3, 4 dias para endurecer, né? Na verdade, para chegar ao poder de secagem final. Tinha uma tonalidade amarela e eventualmente desenvolvia rachaduras à medida que envelhecia. Claro, por quê? Porque a resina natural, quer dizer, o óleo de linhaça misturado à resina natural, ele não ia, como é que eu vou dizer, ele ia evaporando, ele ia sendo eliminado da superfície, da mistura, na verdade, e a resina, né, o verniz no caso aí, ele ia voltando a ser uma resina natural, ele ia voltando a ser a resina natural que era na árvore. Se você pegar na árvore essas cascas aqui, ó, essa gotícula aqui, por exemplo, ela é quebradiça. Como você tem um movimento de dilatação e de contração da madeira, né, automaticamente você vai ter fissuras, você vai ter
craquelamentos e automaticamente também você vai ter desplacamentos. Por quê? Porque essa resina ela não tem um poder, não tinha, né, um poder de aderência extremamente alto. Então, os pintores naquela época sofriam bastante, né? Os pintores sofriam muito na hora de ter que aplicar um produto como esse. Quer dizer, a manutenção que você tinha que ter era extremamente grande, né? Então essa é uma história, né? Uma história que eu busquei aqui, coloquei os dados aqui para vocês entenderem, que é uma história muito interessante a respeito do nascimento dos vernizes, porque como esse produto nasceu e como ele era desenvolvido na época. Não somente os vernizes, mas várias outras tintas lá atrás eram muito rudimentares, eram literalmente formuladas dentro de casa, né? E qual é a definição de um verniz hoje em dia, né? Qual é a definição desse produto? Verniz, ele é um material de revestimento líquido contendo uma resina secante, solvente, óleos secativos e, em alguns casos, pigmentos, formando ou não uma película, podendo ser semi ou totalmente transparente, dura e resistente, mais ou menos maleável. Olha só quantas características, né, a gente encontra no verniz. Então vamos separar cada uma delas para a gente entender. É um material de revestimento líquido? Claro, né, nós compramos o verniz, quando nós compramos na embalagem, nós compramos ele líquido, né, ele vem dentro do galão, do quartinho, em forma líquida. E lá dentro contém uma resina secante, tá? A gente vai ver os tipos de resina daqui para frente, mais para frente, nós vamos ver os tipos de resina. Então ele contém uma resina secante, quer dizer, a resina, a própria resina já tem o seu poder de secagem, tá? Já tem o seu poder de evaporação, o seu poder de endurecimento por si só. Dentro dessa resina, ela leva os solventes, a maioria dos vernizes à base de solvente, né? Eles são solubilizados com água ras. Existem os vernizes solubilizados em água, que são os vernizes acrílicos, né? Solubilizados em água, mas quando a gente fala de solvente, né, de solvência pesada, nós temos a água ras como solvente principal. Os óleos secativos, para que serve um óleo secativo? Por exemplo, óleo de mamona, óleo de amendoim, são aditivos colocados nos vernizes para ajustar o tempo de secagem desse verniz, para você ter uma melhor aplicabilidade desse produto. Logicamente, você também serve, os óleos secativos também servem para trazer uma maleabilidade ao produto e também serve para você entregar um acabamento mais uniforme, um melhor acabamento e alastramento aos vernizes. Por quê? Porque são eles que controlam o tempo de secagem de um verniz à base de solvente. Eu estou falando aqui óleos secativos, isso aqui são vernizes à base de solvente, ok? Não, os vernizes à base de água, os vernizes acrílicos, eles não levam óleos secativos, tá bom? A gente vai entender mais para frente isso daí. Então, esse óleo secativo, no caso de uma resina alquídica, que é a resina que a gente vai ver também mais para frente, mas eu já estou dando um spoiler aqui, é a resina que mais se usa aí nos vernizes à base de solvente. Ele tem essa função de te entregar um acabamento. Então, quando você aplica ali com uma trincha o verniz e você vê que ele forma aquelas estrias do verniz e logo em seguida aquelas estrias elas somem, desaparecem, fica o acabamento uniforme, os óleos secativos têm grande participação nesse processo de alastramento, que ajuda também no rendimento, que ajuda no acabamento. Então eles são muito importantes, né? Como eu falei, existem os óleos de mamona, os óleos de amendoim, que são utilizados, óleo de soja também, na verdade, a maior parte de óleos secativos são à base de soja, né? E em alguns casos, vamos continuar aqui, e em alguns casos, pigmentos. Por que eu falei de pigmentos? Pô, Filipão, mas o verniz ele não dá cobertura. Não, ele não dá cobertura. Mas nos pigmentos nos vernizes filtros solares, se você prestar atenção, eles têm uma tonalidade bem amarelada. E nos verniz tingidores, você tem aí o padrão mogno, embuia, cerejeira e assim por diante, que são cores, né? Que são pigmentos adicionados ao verniz para que haja uma proteção maior. O que isso quer dizer? Se eu tiver, vamos supor aqui, eu tenho dois vernizes feitos da mesma resina, só que um verniz ele é totalmente transparente
e o outro ele é pigmentado, ele tem uma tonalidade mogno. Se eu aplicar os dois vernizes externamente, o que vai ter maior resistência ao sol é o que está pigmentado, é o que está usando pigmento na cor mogno. Por quê? Porque o sol vai ter mais trabalho para chegar nos veios da madeira e danificar os veios da madeira, e danificar, logicamente, primeiramente o filme do verniz e depois danificar os veios da madeira, tá? Então, os pigmentos, eles estão presentes, sim, nos vernizes à base de solvente e à base d'água também, né? Aí eu coloquei aqui, ó, formando ou não uma película. Os vernizes, eles têm a capacidade de formar ou não um filme que pode ser descascado, né? Por exemplo, o verniz stain. O verniz stain ele não forma filme, ele faz a proteção na porosidade da madeira. Por isso que sempre que você usa um verniz stain, você tem que ter a madeira crua, você tem que remover qualquer resíduo de verniz ou cera, qualquer material que esteja aplicado ali, para que o stain possa penetrar nos veios da madeira e fazer a secagem internamente e a proteção internamente, né? Então, por isso que é importante entender que nem todos os vernizes formam filme, nem todos os vernizes formam película. O stain, por exemplo, não forma, é o único, na verdade, tá? Que não forma esse tipo de filme. O restante normalmente forma assim, uma película plástica protetora, tá? Podendo ser semi ou totalmente transparente, que nem eu falei. Quando você tem um verniz totalmente transparente, é um verniz isento de pigmentos. Por exemplo, o verniz copal, que é um verniz somente para áreas internas, né? Esse verniz, como ele não vai pegar sol, não vai pegar chuva, você não precisa colocar aditivos ali, você não precisa colocar pigmentos para uma proteção maior contra os raios ultravioleta. Ele pode ser in natura, tá? Pode ser a resina praticamente in natura. Então ele é totalmente transparente, ou ele é mais transparente do que um verniz filtro solar, por exemplo, e do que também um verniz, por exemplo, pigmentado com embuia, né? Um exemplo que a gente dá aqui, tá? Então ele pode ser semi ou totalmente transparente. Dura e resistente, né? Essa película ela é dura e resistente. Sim, a película dos vernizes, principalmente dos vernizes poliuretanos, a gente vai ver mais para frente também, os vernizes alquídicos e também os vernizes à base d'água, os vernizes acrílicos, tem uma resistência muito boa. Por quê? Porque são praticamente resina, é praticamente resina que tem ali dentro. Você não tem pigmento, você não tem carga que vai diminuir a resistência do filme. Você não tem esses materiais, essas matérias-primas que vão derrubar aí a resistência da película, tá? É basicamente resina. Então, quando você tem basicamente a resina, e a resina é responsável pela resistência, dureza, durabilidade, brilho, lavabilidade, impermeabilidade, tudo isso, quando você tem basicamente a resina, você tem sim uma película super dura e super resistente, mais ou menos maleável, tá? Essa maleabilidade, o que é maleabilidade? Eu vou pegar aqui, eu não trouxe aqui, ó, vou pegar aqui um papel, né? Maleabilidade é a capacidade do verniz fazer isso e em alguns casos dele se estender e voltar também. Essa maleabilidade, ela depende muito da qualidade da resina que você está usando, quer dizer, que a fábrica colocou ali naquele produto, qual é a qualidade da resina utilizada, quantas demãos você aplicou, olha só que interessante, tá? A gente vai falar isso mais para frente também. O número de demãos que você aplica vai deixar o produto mais ou menos maleável, mais ou menos suscetível a movimentos de dilatação e contração da madeira. Não esqueça que a madeira é o material que mais se movimenta, tá? Se você comparar entre metal, madeira e alvenaria, a madeira é o material que mais dilata e mais contrai com a ação de frio e calor. Então toma bastante cuidado quando você for utilizar os vernizes sobre madeira, tá? Principalmente porque são transparentes e o sol atinge, os raios atingem diretamente ou quase que diretamente ali os veios da madeira, ok? Então essa é a definição que eu coloquei, que eu montei para falar sobre verniz. Bom, e quais são os usos desses vernizes? Para que eles são utilizados? Portas, janelas, decks, móveis, batentes, estruturas de telhados e por aí vai. Tudo que for de madeira e você quiser valorizar essa madeira, por exemplo, você tem uma madeira bonita lá, uma madeira antiga, uma madeira de mogno, uma madeira de embuia, cerejeira, cedro, marfim, pau-ferro, seja lá qual for
que você tem e você quer valorizar essa madeira, o verniz sempre é a melhor opção. Porque se você esmaltar, né, se você aplicar um esmalte ou uma tinta óleo nessa madeira, você vai desaparecer com os veios, com aquela nobreza na madeira. A madeira ainda vai estar lá, porém os seus veios, a sua beleza vai estar completamente tampada, completamente fechada com o esmalte que você pintou, né? Lógico, a durabilidade do esmalte é maior? Sim, a durabilidade do esmalte é maior. Por quê? Porque ele é um filme opaco, ele não deixa o sol passar por ele. Por esse motivo, a sua durabilidade é bem maior, tá? A manutenção do verniz também vai ser maior. Você vai ter que reinvernizar, pelo menos aí a cada ano, você vai ter que aplicar uma demão do produto. 1 ano ou 2 anos, depende do verniz. Mas você vai ter que aplicar mais uma demão do verniz para renovar o filme, tá? Mas é sempre utilizado em qualquer superfície de madeira que você queira dar uma proteção, que você queira entregar uma proteção e deixar essa superfície valorizada com uma proteção transparente ou semi-transparente, como eu falei na definição acima, né? Benefícios dos vernizes. Os vernizes fornecem revestimentos protetores para superfícies de madeira, pinturas e diversos objetos decorativos. O verniz protege, valoriza e melhora a aparência natural de pisos de madeira, painéis e acabamentos de madeira interno ou externo. É como eu falei lá atrás, né? Ou quase toda opção da nossa vida, a gente tem benefícios e malefícios, né? Tem os pontos positivos e os pontos negativos. Então, quando a gente fala de vernizes, quais são os pontos positivos de um verniz? A beleza, a naturalidade, a valorização da peça que você está protegendo, né? Quais são os malefícios? A manutenção maior. Você tem que estar ali, estar sempre verificando se você não tem manchas, se você não tem manchas de umidade, se a película ainda está íntegra do verniz, se ela está ainda brilhante como tem que estar, e assim por diante. Bom, eu falo de verniz brilhante, tá? Mas a gente tem que entender que existem os vernizes acetinados e os vernizes foscos, tá? Muita gente, mas eu quero embelezar a madeira, mas eu não quero brilhante, eu não quero brilho, eu quero ele totalmente fosco. Então entenda que quanto mais fosco for um verniz, maior será a porosidade do filme. Não tem milagre. Se você fosqueia um produto, né, seja ele um verniz ou uma tinta, se você fosqueia esse produto, automaticamente você abre porosidade nesse filme. O que é isso quer dizer? Quer dizer que o filme vai estar suscetível à penetração maior de umidade. Se você tiver uma umidade em forma de vapor, um calor, onde você tem uma dilatação desse filme maior, a penetração de umidade vai ser maior. Na minha opinião, se você quer usar um verniz fosco ou um verniz acetinado, faça isso na área interna, tá? Na área externa, abaixo de sol, embaixo de chuva, dê sempre opção para vernizes brilhantes, porque a proteção vai ser muito maior, a resistência, a durabilidade, inclusive a beleza, porque o brilho do verniz ele vai realçar os veios da madeira, vai deixar os veios da madeira mais vivos, mais ali, realçados, propriamente dito, é exatamente isso, tá? Então, quando você optar por um acabamento em madeira, no caso de verniz, e até mesmo esmaltes, tá? Em áreas externas, esmaltes não é tão problemático, tá? O esmalte, como por ser um filme opaco, ele já tem uma proteção contra sol e chuva maior do que o verniz. Mas mesmo assim, em áreas externas, a gente está aí com um aquecimento global, o sol está mandando raios UV super fortes para a gente aqui, e as tintas não gostam muito disso, né? A degradação da resina, ela é algo mais acelerado hoje em dia do que era antigamente. Quer dizer, a calcinação, né, que é a degradação da resina da tinta, a degradação da tinta de um modo geral, ela hoje em dia ela está mais acelerada do que antes, né? Então, quando você tem uma área externa, dê sempre preferência, no caso de vernizes, dê sempre preferência aí a um acabamento mais brilhante. Eu tenho certeza que a beleza vai ser maior, a durabilidade também vai ser maior, né? E o realce do desenho dos veios também vai ser maior, ok? Muito bem, finalizamos o módulo 1, espero que vocês tenham gostado dessa introdução, uma introdução rápida, um treinamento rápido. Fica ligado que na semana que vem a gente vai ter o segundo e último módulo do treinamento a respeito de vernizes, tá? Onde nós vamos dar
uma pincelada final a respeito dessa linha de produto. Fica ligado aí na programação da TV Bellinzone, onde a gente tem vários tipos de conteúdo para você. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve lá no canal, né? E acompanha a gente em todos os nossos conteúdos, tá bom? Obrigado por assistir mais um treinamento aqui no Por Dentro da Lata e a gente se vê no capítulo 2 do treinamento de vernizes. Tchau, tchau!